Bom, eu não recebo aqui o sinal, mas creio que já estamos no ar. Bem-vindos a este programa de debates, Ressonância, debate para jovens, num dia especial, o dia 14 de abril, dia dedicado à juventude angolana. Estamos em direto para a rádio também e para as plataformas digitais. Então, uma boa noite especial aos nossos ouvintes, aos cyber também, as pessoas que utilizam via internet. Portanto, os nossos convidados também já estão aí. Deixa-me dizer que esta é uma produção da Aqui Vale com a Platina Live e com o apoio de várias outras instituições, como a One Time. O Sebastião Vemba é jornalista, é nosso convidado também hoje. O Denilson Duro é empreendedor e esta ressalva, o Denilson vive no Lubango, está no Lubango, na província da Huila. O Edmilson Agnello é docente e fundador da Chances Life. Ele também pode poder explicar o que é isto. Me parece ser uma plataforma. De uma forma ele vai explicar o que é que se passa. O Edmilson está aí. O meu nome é Wilson dos Santos e vou conduzir esta conversa aqui com jovens, com amigos, com gente que fala de Angola, do futuro, de um país promissor. Portanto, vamos falar dos desafios e oportunidades para os jovens do nosso país, sobretudo Angola. E é com o Sebastião Vemba, que não vamos dar primazia a quem não está em Luanda, né? Quem não está em Luanda, que é o Denilson Duro. Denilson, bem-vindo, Alan, boa noite lá para casa, não só para os ouvintes, mas também para aquelas pessoas que nos acompanham, enfim, espalhado um pouco por todo o mundo, via internet, quer no Facebook e também no YouTube. Bem-vindo. Uma boa noite especial a todos os colegas do painel, essencialmente o moderador, Wilson, Sebastião, Edmilson, enfim, queria inicialmente agradecer o convite que me foi formulado pelo projeto, a Ressonância, enfim, e estamos aqui para refletir em torno dos problemas e dos desafios, das oportunidades que nós jovens enfrentamos e quais são os caminhos que eventualmente podemos deslumbrar para um futuro próspero. Eu, mais do que nunca, sou empreendedor, mas empreendedor social, atuo na área de treinamento, capacitação de jovens, essencialmente nas temáticas de empreendedorismo, atendimento ao público, trabalho com instituições públicas e privadas e trabalho com grupos associativos. Qual tem sido o grande choque de realidade que eu tenho tido? A grande verificação que eu tenho tido é que existe muito talento. O jovem angolano é talentoso. O jovem angolano sabe que é um país de oportunidade, sabe que vive num país de oportunidade, mas tem dificuldade da afirmação de como é que vai poder explorar ao máximo as oportunidades que o país tem. Enfim, há um conjunto de situações que com calma vamos poder aqui abordar, mas que eu tenho certeza que, enfim, temos muitos desafios, temos muitas oportunidades e também temos muitos problemas causados pela própria juventude e causados, se calhar, por o sistema de informação, o sistema social que nós mesmos temos no país. Enfim, estou aqui para dar a minha contribuição nessa conversa que é informal, tal como o Wilson assim, caracterizou. Então, vamos lá. Bom, obrigado, então. Vou passar agora ao Sebastião Vemba. Vemba, grande, bem-vindo também a ti e, naturalmente, a apresentação que se quer aqui. Boa noite às pessoas que estão espalhadas um pouco pelo mundo, fundamentalmente a rádio também, nos acompanham pela Platina FM. Então, boa noite a todos. Muito boa noite a todos e obrigado a... Exato, Wilson, acho que conseguem ouvir-me. Eu tenho carro, sinal de que o som chega. Então, como referiu o Wilson, eu sou jornalista e aqui como primeira análise àquilo que é o tema que nos propomos a debater, eu penso que a análise deve ser feita do ponto de vista, primeiro, no meu ponto de vista, do que são as referências da juventude. Eu acho que é um elemento importante naquilo que é a análise dos desafios e oportunidades para os jovens em Angola. E como
referência o que é que nós temos. Isso é que é importante, porque a referência é, na verdade, o caminho que nós temos para trilhar, de modo que consigamos atingir não só os nossos objetivos, mas também os objetivos que o país tem para com os jovens e de uma forma mais abrangente para com os seus cidadãos. Como sabem, os países fazem-se com pessoas, não é? Mais do que termos recursos naturais, como é o caso do petróleo ou vários outros recursos naturais e minerais de que Angola dispõe, é aqui fundamental que haja recursos humanos qualificados para poder fazer o melhor aproveitamento daquilo que é o potencial. E nós costumamos a dizer Angola tem muito potencial. Quando mais novos, aprendemos que Angola é um país rico e belo. Entretanto, este país rico e belo, 30 anos depois, ou 36 anos depois, para o meu caso, se calhar será também para o caso da maior parte dos membros deste painel, continuamos a ter um país rico e belo, mas apenas potencialmente. E então, se calhar a pergunta que nos devemos fazer é, ok, por que é que continuamos a ser um país rico e belo apenas potencialmente e não efetivamente? Ou seja, quando é que as riquezas quando é que o potencial de riqueza se vai converter em riqueza efetiva? Eu penso que o caminho ou a chave está nos recursos humanos que devem ser ou estar capacitados para poder fazer um melhor aproveitamento destas riquezas. E, portanto, penso que esta análise deverá conduzir àquilo que é essa questão dos recursos naturais deverá aqui conduzir àquilo que é a nossa análise sobre os desafios e as oportunidades dos jovens em Angola. Eu fico por aqui nessa primeira intervenção. Obrigado, Sebastião Vemba, muito obrigado. Acho que também traz aqui elementos que vamos aproveitar naturalmente para discorrermos. De certo que o Edmilson, e aqui nós estamos com o som, né? O Edmilson Agnello, que é também tem aqui as suas abordagens. Mas antes, Edmilson, podias falar um pouco desta, que és fundador da Channel White, acho que é isso, ou Life. Bom, Change One's Life. Grande Wilson. Boa noite a todos. Primeiramente, queria parabenizar todos os jovens pelo nosso dia 2. É uma honra para mim estar nesse painel com outros grandes jovens. No que toca aquilo que é o tema de hoje, para mim acaba por ser algo muito especial para mim, porque já tenho estado a abordar essa temática há um bom tempo, sobre o aspecto de que esse crescimento da juventude, tanto a nível nacional como também a nível continental, se é uma bomba de oportunidade ou de risco, e graças a Deus estamos agora a abrir espaço para debatermos essas temáticas. No que toca a minha pessoa, sou o jovem Edmilson Ângelo, de 28 anos, fundador e diretor da ONG internacional Change One's Life, Muda a Vida de Alguém, que tem como objetivo apoiar as pessoas, as comunidades necessitadas por volta da África subsaariana, com grande foco para Angola, porque o bom filho começa sempre em casa. Portanto, eu digo que provavelmente no que toca aquilo que o grande, que o ilustre Denilson disse, o ilustre Sebastião disse sobre aquilo que são as referências, muito daquilo que faço também vai muito à volta daquilo que são as referências. Acho que existem muitas iniciativas e pessoas no ramo, até que certo ponto, no núcleo da juventude, que têm estado a fazer muito trabalho, mas não são vistos. Portanto, a minha história vai muito também no âmbito de tentar incentivar outros jovens a serem a mudança que querem ver no mundo, começando pelo seu país. Para além de ser fundador e diretor da ONG internacional Change One's Life, sou também licenciado em Políticas Internacionais e mestre em Estudos Africanos pela Universidade de Oxford. E nesse exato momento, então, a finalizar o meu doutoramento, que também foca nessas temáticas da juventude. Portanto, de um modo geral, digo que sou um jovem angolano a trilhar o seu caminho e a ser a mudança que quer ver no mundo, começando por Angola, que é um país que já temos estado a fazer coisas grandiosas,
grandiosas desde 2014 e sem muito barulho, mas acho que chegou a hora também de mais jovens ouvirem que é possível, histórias que até certo ponto parecem contos de fadas, mas que são mesmo reais, e nós temos isso entre nós, e é necessário começarmos então a dar voz a isso. E espero eu que esse exercício de hoje seja um exercício de muita reflexão, de muita participação e, acima de tudo, de uma boa conclusão daquilo que são os desafios e as oportunidades para os jovens. Portanto, muito obrigado pelo convite e vamos a isso. Muito bem. Edmilson, eu começo naturalmente contigo. Nós vamos encontrar aqui um meio termo para fazer um enquadramento, mais do que as questões do país. Eu acho que também na família onde se forjam, creio que foi o Sebastião que tocou nisso. Como é que tu olhas, como é que de facto a tua família ou a base familiar foi, digamos, deriva para este sucesso que vais trilhando com essa participação social que tens hoje, de um modo geral, enfim, na vida pública? Portanto, eu sou muito crente naquilo que dizem, as raízes formam aquilo que, a pessoa que nós nos tornamos. Eu acho que para nós percebermos, é necessário percebermos de onde viemos para realmente chegarmos aonde queremos. E por muitos desses anos, uma das coisas que eu tenho estado a notar, quanto mais continuo a trilhar o meu caminho e a alcançar os meus objetivos, no final do dia, muito daquilo que faço é o que eu aprendi no berço. Então, não é nada novo para mim. E acho que, no que toca à juventude, infelizmente, temos estado também, porque a dinâmica mundial acaba por também influenciar muito aquilo que são a perda de identidade. E às vezes nós até nos questionamos que o que nós somos é realmente fruto da nossa raiz ou que é simplesmente aquilo que a sociedade criou. Mas no que toca à família, eu acho que é o pilar principal. E até para mim, eu digo que o que eu faço a nível da instituição é tudo aquilo que fiz desde que me conheço como pessoa. Portanto, a única diferença é que se enquanto eu tinha uns 15 anos, pensava ou sonhava em um desenvolvimento a nível municipal, queria ajudar o povo à minha volta, hoje em dia, com os recursos e com o conhecimento que tenho, uma visão mais continental. Acho que tenho a capacidade para ajudar para além do meu país. Portanto, a família, sem sombra de dúvidas, tem sido o pilar daquilo que faço e muito daqueles valores que até hoje levo a cabo com muita importância veio do berço. Portanto, eu sou porque a minha família é, e a minha família é porque nós todos somos. Então, nessa linha de pensamento, eu justifico muitas das minhas ações voltando ao berço. Por isso é que digo sempre, se a mudança que vem no mundo, começando pelo teu país, porque só assim consegues alcançar o teu objetivo. Essa é a minha visão. Bom, Vemba, passava para o Denilson, que de certa razão cresceu em uma realidade diferente da de Luanda, não é? Exato. Eu sei que também sei que depois estiveste estudos em outras latitudes, mas tens uma visão um pouco diferente também, mas a base é sempre a família, né? Portanto, também é determinante, porque depois, quando saímos preparados da família, temos maior enquadramento na sociedade, no caso. Sim, a família é realmente a principal instituição de formação do cidadão, né? Em toda a parte do mundo. É na família onde se alicerçam os princípios basilares de um cidadão. Como eu e qualquer um de nós, efetivamente, no nosso núcleo familiar, foi aí onde nós forjamos a nossa identidade de cidadão. Claro, eu tive uma mãe que me passou princípios de como é que eu poderia me posicionar e conflituar, que vivemos no jogo social, diante da sociedade. E mais do que isso, eu fui educado para ser, como qualquer angolano que tem mais ou menos as nossas idades, foi educado para ser empregado. E eu também tive que conflituar com princípios da família, porque tive que desconstruir a ideia, ultimamente venho desconstruindo a ideia de que temos que parar de educar as pessoas para serem empregados. Que muitos de nós fomos formados para conseguir um emprego, e essencialmente no setor público. Então, exatamente essa perspectiva de que fui formado na família, mas com perspectivas muito do contexto social em que os meus pais viveram, em que a minha mãe viveu, enfim, que tem que formar o filho tem que trabalhar no setor da educação, no setor da saúde, enfim. Mas como é que isso veio se desdobrar, ou como hoje isso é como um dos elementos primordial, um princípio que eu levo para a sociedade? Primeiro é que precisamos valorizar a família como núcleo principal, como núcleo estruturador do cidadão para a sociedade. E depois, porque temos que salvaguardar o interesse familiar.
Mas o que é isso de interesse familiar? Eu, na sociedade, para além de agir na individualidade, também sou um ente representativo da minha família. Quer dizer, todo aquele anseio, toda aquela expectativa que a minha família não conseguiu alcançar pelo elemento A, B, C, D, pode recair para mim essa responsabilidade. Para o irmão que não conseguiu, se calhar, ter uma afirmação social, o pai que não conseguiu ter uma afirmação social à irmã, mas depois tu, Denilson, tens a oportunidade de fazer diferente. Também é essa questão da representatividade familiar que nós temos, que nós jovens devemos ter em conta de que a oportunidade que estamos a ter de ser emancipado, ter uma visibilidade social, ter uma participação social, também também na perspectiva de nós representarmos as nossas famílias, de nós sermos dignos representantes da nossa família. Mas é mais do que isso também olho para a família como um grande impedidor do crescimento dos jovens. Nos meus estudos que eu faço, na interação que eu faço com os jovens, eu vejo muitos jovens com a mentalidade limitante para o crescimento, porque a educação que tem no âmbito familiar não lhe dá essa premissa. Eu tenho tido a situações de jovens na faixa dos 30, 35, 40, mas com um excesso de zelo dos pais. Quer dizer, os pais não querem que saia de casa, os pais não querem que o filho seja autônomo, enfim, e acaba também por criar uma espécie de empobrecimento do jovem. Mas não aquele empobrecimento, assim, não está dizendo efetivamente econômico, porque se calhar há pessoas que vivem em casa dos pais e trabalham e têm a sua vida realizada, mas na perspectiva da autonomia de pensamento e da condução da sua própria vida. Também uma das grandes questões que eu vejo que as nossas famílias africanas, e essencialmente essas famílias dos nossos pais, enfim, que nascemos nos anos 80, 90, que tem esse senso protetor um bocadinho, onde acaba por dificultar a emancipação, a livre emancipação. Eu também vejo essa perspectiva. A família até ajuda nos princípios, mas também que muitos jovens nós conhecemos. É o tipo de educação que os pais vão passando, que não uma educação para a emancipação, para o crescimento e para o desenvolvimento intelectual. E essencialmente para a atividade da sua cidadania, o exercício pleno da sua cidadania. Tem alguns elementos também que é muito importante também na construção da própria personalidade do jovem, que eu vejo filhas que tenham o princípio vingativo. O princípio vingativo é na perspectiva de que o pai se acha que não se realizou, passa essa vingança para o filho, esse pai não presta e tudo muito mais, e o jovem acaba por crescer nesse ambiente de frustração, relativamente à sociedade em que ele vive. É daí que nós temos muitos jovens a cair a terem posicionamentos que têm, também não é porque está a olhar os fenômenos, não, é porque no seio familiar existem pessoas que criaram um cenário de diabolização do Estado, diabolização da nossa sociedade, em que não se consegue realizar, você tem que ser filho de alguém e tudo muito mais. Eu, Denilson Duro, que sou de família humilde, a minha experiência, ou o que eu devo hoje contribuir a dizer, há oportunidade para todos, é só nós, no limite da nossa capacidade, no limite da nossa inteligência, poder assim, lutar para conseguir alcançar nossos objetivos. Claro que é essa questão que eu coloco, Luís. Não, o Vemba, como jornalista, para além de ter essa perspectiva também muito familiar, bom, tem uma opinião muito própria sobre esses assuntos, né? Aliás, transcreve um pouco dessas histórias de vários jogos, quer por via da escrita e também da letra, né? Exatamente. Estamos sem o som. Agora está assim. Exatamente isso. Acho que tenho a oportunidade, enquanto profissional da comunicação, de ouvir várias histórias, mas e nós somos amigos, falamos algumas vezes. Nós próprios somos uma história por contar. Cada um de nós cá somos uma história por contar. O Denilson, o Edmilson, que tem uma história fantástica, contou-nos aí nos primeiros minutos da sua intervenção, mas todos nós, se formos a fundo, conseguimos perceber que, de facto, houve aí, até certo ponto, um momento de ruptura, e como referiu o Denilson, nós vivemos a nossa vida com uma carga cultural muito forte, e essa carga cultural é não só familiar, mas também nacional, ou seja, as nossas famílias, as famílias angolanas, têm uma cultura
tem traços comuns, traços culturais comuns no que diz respeito à educação dos filhos. E como referiu o Denilson, há sim alguns elementos limitativos do crescimento da juventude ou do crescimento dos homens ou dos angolanos do ponto de vista de educação familiar, mas nós sabemos que este é apenas uma ponta, que este problema é apenas uma ponta do iceberg, ou seja, a questão cultural também pode ser moldada com políticas, e para mim o mais importante são de facto políticas do que são de facto políticas em vez de digamos, hábitos e costumes. Ou seja, sendo o governo, sendo o Estado, o representante de todos, e quem tem o ius imperis, como se diz, né? É ele, exatamente, ele que tem a autoridade para, com políticas, com investimento, influenciar comportamentos, influenciar educação. E deste ponto de vista, penso que daqui a pouco o nosso debate vai acabar por ser conduzido para aí, que é, na verdade, qual é que é a educação que hoje temos. Porque é a educação que os nossos pais absorveram, e todos nós temos mais ou menos temos essa história. As nossas histórias parecem-se bastante, que é o facto de os nossos pais não terem tido a oportunidade de estudar ou de ir à universidade e entretanto, os nossos tios ou irmãos mais velhos tiveram a oportunidade de fazer até o ensino médio, e depois nós, ou alguns de nós, tiveram a oportunidade de ir até a universidade. Este percurso, esta transformação e esse maior acesso à educação, à formação e a outras realidades, que não apenas a angolana, que não apenas a africana, sem sombra de dúvidas, acaba por nos moldar. Está aí o exemplo do Edmilson, está aí o exemplo do Denilson, o Theo Wilson e, sem sombra de dúvidas, o meu. E, portanto, a questão que nós colocamos é, outra vez, quais são as nossas referências? O que é que quem nos dirige pensa da juventude angolana? Qual é que é a perspectiva? Eu acho que a questão deve passar também por aí, sem sombra de dúvidas, que no final vai depender daquilo que é a nossa própria ambição pessoal e a nossa ambição e a ambição da nossa família para conosco. Por isso é que há crescimento em adversidades, ou seja, somos uma família de origem humilde, referiu aí o Denilson, mas nós conseguimos dar a volta à situação. Isso é a motivação, e é uma motivação que permitiu superar as dificuldades, os obstáculos, diante de um cenário de enormes adversidades. E, portanto, até quando é que essas adversidades vão continuar, se elas podem ser, digamos, combatidas com políticas? E o caminho é aí. Portanto, temos recursos, mas não os usamos adequadamente, e por isso é que tivemos, agora aqui já um pouco mais de política, por isso é que tivemos um boom econômico durante vários anos, não fizemos os investimentos mais adequados e mais assertivos. Em que área? Recursos humanos. Muito bem. Bom, o Sebastião guarda da ida, não esgote os seus argumentos de razão. Quer o Denilson e o Edmilson também. Vamos só fazer aqui um enquadramento para as pessoas que estão a nos acompanhar, quer os internautas também e os ouvintes por via da Rádio Platina FM, que estamos aqui a conversar hoje com três jovens em torno do dia 14 de abril, dia dedicado à juventude angolana. Portanto, como dissemos, o tema para hoje é desafios e oportunidades para os jovens. Muito dos nossos convidados já argumentaram aqui algumas coisas. Vamos então dar sequência a essa conversa e eu começo essa segunda ronda, porque chegamos a meio da nossa abordagem também, com o Edmilson.
Wilson, vamos falar dessas relacionadas, e aquilo que também o Sebastião Vemba estava aqui a colocar, as questões relacionadas com as políticas públicas voltadas aos jovens. Com a tua experiência, com aquilo que conheces de outros países, achas que estamos no bom caminho? Como é que estamos em termos de políticas públicas voltadas para jovens? Assim, de um modo geral, a análise que eu faço é que ainda temos um grande caminho para frente. Se olharmos para políticas públicas como um conjunto de programas, decisões e ações viradas para o desenvolvimento ou, até certo ponto, para a resolução dos problemas da juventude, eu diria que até então temos tido muitos programas, acompanhados por decisões que não correspondem às ideias desses programas e muitas poucas ações. Eu, por acaso, tenho aqui um conjunto de dossiês de programas por parte do Ministério da Juventude e Desporto, e quando analiso, que tive acesso em 2014, que é o Plano Nacional de Desenvolvimento da Juventude, quando olho para esses documentos, que por acaso é uma necessidade de começarmos a fazer com que esses documentos sejam acessíveis para toda a juventude, nota-se realmente que há uma grande dinâmica de pesquisa, tanto a nível nacional como provincial, sobre as dinâmicas, sobre as necessidades da juventude, as aspirações das juventudes, mas muito disso é apenas na teoria, porque na prática ainda deixamos muito a desejar. Claramente que até então a juventude não representava a maioria da população, e isso acabou por nos meter na lista, no fim da lista de prioridades para quem governa. Mas a verdade é que hoje estamos num país em que a temática juventude acabou por tomar conta da esfera política, porque somos a maioria. Claro que temos que ter políticas públicas para a juventude, mas ainda assim eu acho que daquilo que foram as políticas públicas, que posso aqui fazer algumas análises, seja a nível do acesso a financiamento, seja a nível da qualificação de quadros com bolsas, houve sim algumas decisões que refletiram algo positivo para a juventude, porém não houve um plano sustentável de inserção de muitos desses jovens. Houve apenas decisões que vieram muito em casamento com as necessidades políticas, e isso fez com que hoje em dia estamos numa necessidade urgente de criar um verdadeiro plano adaptável à realidade da juventude, e temos estado a notar então essa dificuldade do Estado em perceber que muito daquilo que está a surgir por parte da juventude não é um risco, não é um perigo, é apenas dinâmicas de qualquer sociedade onde a juventude representa a principal voz. De um modo geral, eu acho que existem sim políticas voltadas para os jovens, mas muitas das mesmas não refletem as verdadeiras necessidades da juventude. E isso tem sido muito visível, porque porque a juventude tem muito tempo livre. E num país que tem políticas públicas focadas para a juventude, eu acho que não tínhamos a juventude com tanto tempo livre. Então, eu acho que temos realmente que rever tudo aquilo que tem a ver com os planos de desenvolvimento, esses todos os planos que acabei aqui de citar, e começar a criar políticas públicas que realmente garantam a ocupação útil dos tempos livres da juventude. Portanto, de um modo geral, há muita coisa no papel e pouca coisa na prática. E claro que quando não abrimos espaço para as pessoas com quem estamos a fazer políticas virem darem suas verdadeiras opiniões, é muito complicado vermos com alguma solução adaptável para o problema. O Denilson lida muito com essas matérias, até porque é um empreendedor. Enfim, Denilson, o que é que... e aliás, tu defendes muitas autarquias, está aqui também, mas vamos falar desta questão das políticas públicas para as autarquias, se calhar é um caminho também de implementação mais eficaz desses processos. Sim, Wilson, mas assim, partindo do conceito da política pública, né, é ação ou não ação do governo. Quer dizer, é o governo fazendo ou não fazendo alguma coisa. É política pública, né, secundária. Então, temos que entender que a não ação do governo também é política pública, mas o que tem acontecido em Angola é as políticas da não ação. Quer dizer, do governo não ter feito exatamente alguma coisa pela juventude. Tem feito, e tem feito muito, mas o que tem faltado é o impacto da política pública, né, os resultados efetivos. Quer dizer, não tem tido algum impacto, porque há uma dificuldade, e creio que a dificuldade é no feedback, na retroalimentação de quem é alvo dessas políticas públicas.
os jovens têm pouca participação na formulação das políticas públicas para a juventude. A grande dificuldade que nós temos cá em Angola é políticas públicas da juventude com pouca discussão da juventude, ou com pouca participação da juventude. Quer dizer, e o que eventualmente nós temos são alguns conselhos muito bem conseguidos, estou a falar com o Conselho Nacional da Juventude e outras organizações que têm participação direta na formulação das políticas públicas, mas não é suficiente, porque há muitos jovens que não se revêem ou que não têm exercício associativo. E são esses que estão essencialmente em situação de vulnerabilidade. Eu, se alcançar a universidade, na universidade tenho facilidade de me aderir a algum tipo de associação, aí vem a questão da associação do estudante ou outro tipo de associação. Mas o jovem que não tem acesso ao ensino médio nem ao ensino universitário tem alguma dificuldade para participar ativamente no seu interesse, que é através das associações, das organizações da sociedade civil. E aí é onde vem esse hiato, esse gap, distanciamento das políticas públicas e para quem é alvo essas políticas públicas. Mas o que é que tem acontecido cá em Angola relativamente a todas as políticas públicas para a juventude e qual tem sido o seu grande fracasso? E eu tenho que concordar aqui com Edmilson, o que me antecedeu. Relativamente ao período ao período da política pública. Se eu elaborar uma política pública pré-eleitoral, a ansiedade e a expectativa de quem se quer alcançar essa política pública também é totalmente subvertida. Ou seja, o jovem já tem noção, tem consciência de que da época da pré-campanha ou na época das campanhas eleitorais, a disposição governativa muda. Então, e o jovem aproveita-se dessa situação, aproveita-se no sentido de quê? De se beneficiar sem a perspectiva do que o Edmilson disse, da sustentabilidade, de que esse projeto é realmente na intenção de me tirar da pobreza, é realmente de um projeto que realmente se quer melhorar a qualidade de vida do jovem, porque o contexto não dialoga. Porque a melhor forma de se legislar política para a juventude e ter algum resultado impactante deveria se fazer no início de mandatos. Eu tenho um mandato de 5 anos e tenho que ter uma política clara no início do mandato. E durante os 5 ou 4 anos de mandato que eu vou ter, eu vou aplicando essa política com a participação e a discussão da juventude. Até o final do meu mandato, eu não sequer preciso ter grandes programas eleitoristas para a juventude, porque eu já tive um rolo de políticas públicas que eu fui implementando. E só estou simplesmente, no final do mandato, é só discutir os resultados, porque temos que começar a discutir resultados. É exatamente nisso. Há um outro exemplo, já para terminar, seria um grande instrumento de combate à pobreza para a juventude, que é o mesmo programa, que é a política pública de combate à pobreza. Desenvolvimento local e combate à pobreza. Olhar o jovem aonde ele vive. Temos um grande êxodo rural em Luanda. O jovem de Caluquembe, o jovem de Chicomba, o jovem dos municípios da Huila, só se sente realizado vindo para Luanda. Quer dizer, temos que ter uma política de contenção do jovem se realizar aonde ele vive. Isso sim seria uma retenção dessas pessoas, né? No local. Exatamente. E mais do que isso, para além do jovem vir para Luanda no sentido de que já vai encontrar um rolo de jovem desempregado e ele vai endossar esse grupo. Mais do que isso, é a perca de talento local. Wilson, estamos a perder muitos talentos a nível dos municípios. O jovem basta atingir o nível médio, o nível superior, não quer viver no seu município. E temos que ter política de retenção dos jovens nos municípios, dele poder se realizar no município. As administrações locais, os gestores locais, têm que ter a perspectiva de quem é que se formou esse ano, onde é que ele está inserido, quem é o pai dele. E é muito fácil com os municípios, porque os municípios são comunidades de fácil de identificar as pessoas. Então, temos que ter uma política olhando para essa perspectiva da valorização do capital humano e na realização aonde a pessoa está. Um outro elemento também que era muito importante é a questão da valorização da participação do jovem através da cidadania. Quer dizer, as reivindicações. Porque isso cria uma expectativa demandante para as políticas públicas. É preciso ouvir o que os jovens estão aí a reclamar, para criar agendamento de políticas públicas. Se os jovens estão a reclamar por melhoria de qualidade de vida, primeiro temos que definir o que é qualidade de vida em Angola. Porque, atenção, a expectativa de um jovem que vive nos Estados Unidos, no Brasil, em Portugal, não tem de ser a mesma que cá em Angola. Nós temos um contexto histórico, uma realidade socioeconômica do país próprio.
Quer dizer, as nossas expectativas não podem ser utópicas, tem que ser uma expectativa real. Né? E isso também é política pública, é olhar para a expectativa do jovem, olhar para a expectativa, o que é que o jovem está a reivindicar? Melhoria de qualidade de vida. O que é melhoria de qualidade de vida no nosso contexto socioeconômico? E daí responder essa demanda através de políticas públicas. Um outro para terminar. Um outro elemento que eu acho também que é muito importante é a questão do próprio jovem estar interessado no crescimento do país. Quer dizer, há um desinteresse do jovem querer ver o seu país melhorado. Quer dizer, o sentimento... O que queres dizer com isso? O que queres dizer com isso? O que é com isso? De um lado temos um grupo de jovens. De um lado temos um grupo de jovens a querer o melhor para o país, com um grande sentido patriótico, com um grande sentido de ver o país atingir outros níveis. Mas do outro lado também temos o movimento do ceticismo, do pessimismo. Temos um movimento pessimista em Angola, temos um movimento da desacreditação do país, desacreditação de que esse país fracassou, já não tem solução, enfim. Quer dizer, essa dualidade, esses dois grupos... Queres dar um exemplo em concreto? Não percebi? Não percebi, Wilson? Exemplo concreto? Queres dar um exemplo concreto É só ir para redes. Perguntava se querias dar um exemplo. É só para as redes sociais. Tu, nas redes sociais, vais encontrar aquelas piadinhas, vamos dividir o país, cada um fica com a sua parte. Enfim, tu consegues ver o discurso de jovens que estão com um posicionamento pessimista, que não querem acreditar no país, não querem lutar pelo país. Então, isso também faz-se com políticas públicas. Tá bem, vamos ouvir o Sebastião. Eu nem sei por onde começar, mas mas eu ia... Exato, se calhar eu podia aproveitar alguns dos pontos que o Edmilson, o Denilson abordou. E eu acho que aqui, eu acho que na parte final falou sobre um aspecto em que estamos de acordo, que é a questão das políticas públicas e da consistência dos programas, sendo que a prática, infelizmente, até aqui tem sido de ausência de sustentabilidade, na medida em que os programas são traçados com uma perspectiva eleitoralista. E isso tem digamos, consequências em vários aspectos, consequências em vários aspectos e medidas, sendo uma delas a desacreditação, como referiu agora. Ou seja, se se ele diz que, por um lado, temos um grupo de pessoas que não acreditam que o país venha eu tenho ressonância. Desacreditação, como... Okay. Estamos a ouvir. Exato. Não, acho que um de nós tinha o microfone ligado e acabava por ter a ressonância. Exato, o retorno. E estava a dizer que o facto de as políticas não serem consistentes, por um lado, e por outro lado, de não serem sustentáveis e duradouras, ou seja, construídas a longo prazo, com a convicção de que deve-se construir um dia após o outro, um ano após o outro, um governo após outro governo, e não políticas que, de facto, são funcionais, mas que, quando muda o governo, e aqui o governo, vamos falar, é do ministro, porque quando continuamos com a mesma força política a governar-nos e os programas, tanto o PND 2013, 2017, quanto o PND... Plano Nacional de Desenvolvimento. Exatamente, o Plano Nacional de Desenvolvimento do 2018, 2022, acabam por apresentar muitas linhas, digamos, comuns, e penso que o Edmilson, que tem em posse estes documentos, vai concordar comigo. E, entretanto, do ponto de vista da execução, não há exatamente nada. E aquilo que
tem falhado é a gestão de expectativas. Eu não posso fazer promessas só por fazer promessas. Eu devo fazer programas e, em vez de fazer em vez de traçar planos megalómanos, que são planos que sabemos a partida que não vão ser executados, apenas servem para atrair o eleitorado, nós sabemos que o que vamos fazer é simplesmente criar falsas expectativas e vamos chegar a esse ponto de cada vez mais pessoas desacreditarem, em vez de desacreditar o país, de Nilson, eu acho que desacreditamos o governo e não o país. O país continua com as mesmas potencialidades. Aquilo que se passa é que nós cada vez mais desacreditamos o governo, ok? E não é uma questão de manifestação política, é uma questão de cidadania. E cidadania é isso, é nós, enquanto jovens, percebermos que somos importantes na definição de políticas que são direcionadas a nós. E, portanto, se nós não somos nem tidos, nem achados para a definição de políticas, sem sombra de dúvidas que aquelas que forem definidas correm o risco de passarem ao lado do que são as nossas reais necessidades. Denilson, Edmilson, eu vou pedir que faça uma súmula também do comentário dos outros. Aliás, podias abordar essas questões para nós passarmos para outro tema. Ok. Portanto, eu acho que já não tenho muito a adicionar. Talvez aqui só concordar com a última frase que o ilustre Sebastião disse, que é a questão da desacreditação do governo. E digo isso porque muitos estudos têm mostrado que, hoje em dia, a grande referência de desenvolvimento, até certo ponto, a grande referência de prosperidade para muita juventude angolana hoje, já não é o fim da guerra civil, que até certo ponto era o foco que fazia com que muitos jovens não se expressassem politicamente. Hoje em dia, é o crescimento econômico que Angola viveu versus a realidade das promessas que foram feitas, que até agora não foram materializadas. Portanto, hoje em dia, o jovem, quando vai para a rua, o jovem, quando se expressa, já não tem muito em foco aquilo que foi o fim da guerra civil. É muito mais as promessas feitas e viram o boom que teve a economia, que todo jovem pensava que ia vestir Louis Vuitton e Gucci. E essa é a realidade e essa é a realidade que depois de muitos anos, olhando para a nossa volta, a maior parte dos jovens não conseguiram ver muitas dessas promessas serem materializadas. Portanto, concordo nesse aspecto e acho que se a juventude, que ao meu ver é o pilar principal para o desenvolvimento de qualquer sociedade, principalmente a nossa sociedade, acho que é o nosso maior recurso nesse exato momento, parar de ser utilizado apenas para questões políticas e para criarmos um verdadeiro espírito de nação e talvez darmos recursos para essa juventude entender que a não ação também é uma política pública, não é apenas um exercício do Estado a mostrar que não tem capacidades para resolver o teu problema. Talvez aí sim vamos ver a juventude a criar uma dinâmica de desenvolvimento local e nacional e provincial muito mais ativa. Portanto, acho que em soma é mais ou menos isso que queria adicionar. Bom, muitos são os comentários aqui no Facebook, na página do Facebook da Platina Line. Acredito que nossos ouvintes, as pessoas que estão nos acompanhar via a Platina FM, também terão muitas outras opiniões e também comentários gostariam de ver aqui refletidos. O Sr. Manuel Castanho faz referência aqui como internauta aqui na Platina, portanto, no Facebook da Platina Line. Diz que neste momento o Estado tem alguns pacotes interessantes, mas continua a falhar em algo fundamental, que é a comunicação. O Estado, de facto, não está a comunicar pacotes que tem dedicados aos jovens. Também o Edmilson fez referência a isso logo no início, quando mostrou um conjunto de pacotes. Sobretudo, ele fala aqui do PAP, que já escreveu mais de 20 jovens no PAP. Há outras pessoas que falam que querem informações sobre o PAP. Bom, eu acho que ninguém aqui é representante do governo nesse aspecto e não temos esses dados, mas creio que as instâncias competentes estarão a acompanhar também. Enfim, são várias as questões dos jovens. Quando se fala de jovens, no nosso país, fala-se da pobreza, fala-se da falta de empregos, fala-se das manifestações que estão agora a acontecer.
tem naturalmente este alvo, fala-se uma população que é a maioria. A mim, particularmente, dói muito quando vejo vários jovens na flor da idade, né? Desde agora, enfim, dos 15 ou pouco mais, dos 15 não, dos 18 anos, dos 35 anos na rua. Eu não sei se vocês têm essa percepção, mas eu queria que tocassem essa questão da falta de emprego dos jovens e fundamentalmente no aspecto que o Denilson Duro tocou, naquilo que tem a ver com a descentralização dos quadros. Sai um pouco do Luanda, fica-se com a sensação que já tem poucos, passa-se a ideia que tem poucos quadros, e depois aqueles quadros que estão nas outras províncias, né, de Angola, e que para terem algum sucesso têm que fazer esse êxodo, né, tem que vir para Luanda. Portanto, como é que vocês olham para esses dois aspectos? Um é a questão da falta de emprego, né, que também está interligada com essa questão da descentralização dos quadros, que infelizmente em algumas províncias ainda temos poucos quadros, mas também aqueles quadros que sentem-se marginalizados nas outras províncias e têm que ir para Luanda procurar melhores condições de vida. Sebastião. O Denilson, estava a dizer que pensei que fosse o Denilson a falar primeiro. Não, mas pronto, eu já comecei. Wilson, Sebastião, os números são... Exato, sou eu, sim. Não, ficou aqui por causa da internet, faltou aqui a conexão e não percebia que já estavas aí. Vamos a isso. Não, exato. Eu estava a dizer que os números não são animadores, ok? E mesmo sendo dados oficiais, a verdade é que nos últimos 3 anos, nós temos vindo a registrar um aumento do índice de desemprego e, como sabemos, a faixa etária mais afetada é a juventude. O Wilson referiu os jovens dos 18 para cima, mas a verdade é que, no que diz respeito ao emprego, começa-se a considerar a população economicamente ativa aos 15 anos e, portanto, dos 15 aí perto dos 40 anos, o que se tem vindo a registrar é, de facto, Perdão, essa é a franja mais afetada pelo desemprego. O senhor Castanho, ou Castanha, desculpe, que agora não tenho cá o Facebook aberto, que é para confirmar como é que se diz o seu nome corretamente, faz referência a um programa do governo e afirma que um dos erros tem sido a comunicação. Eu acho que sim, mas não é só a comunicação, do ponto de vista de divulgação dos programas existentes, mas também é a comunicação do ponto de vista de prestação de contas. Isso aqui é fundamental, porque nós tivemos, lembram-se, do programa Angola Jovem, muito ligado aqui às manifestações eleitoralistas, e não eleitorais só, mas eleitoralistas, que eu prefiro dizer assim as coisas, e que ofereciam kits, por exemplo, para jovens fazer a lavagem de carros, ao mesmo tempo que a Polícia Nacional tinha uma ação de repressão aos jovens que lavavam as viaturas em locais públicos, por exemplo. E conseguimos ver, só nesse exemplo caricato, aqui algum desalinhamento entre quem planeia, quem planifica, quem executa. E, portanto, é necessário, de facto, uma maior comunicação. Concordo com o senhor que fez esse comentário, mas essa comunicação deve cumprir aqui esses dois aspectos. Um é o da divulgação e o outro é o da prestação de contas. Passados 2 anos de existência do PAP, quantos empregos foram criados? Quantos créditos foram dados? Esses empregos ou financiamentos permitiram a criação de quantos empregos? Porque se não há isso, vamos continuar a desacreditar. Porque não há resultados. E como disse o Edmilson, é necessário, de facto, haver uma maior divulgação dos programas existentes. Temos vários planos estratégicos com base no plano de desenvolvimento de 2018-2022, mas é necessário o acompanhamento,
à fiscalização, perdão, à implementação, acompanhamento e fiscalização. Estamos com pouco tempo, portanto eu fico por aqui. Claro. Falar. Denilson, vamos ouvir então o Denilson também, uma opinião sobre isso. Sim, Wilson. Eu ouvi com muita atenção o Sebastião e devo concordar aqui com algumas coisas que ele disse. Mas acho que o mais importante que temos a referir aqui é relativamente à questão do emprego. Precisamos entender como é que é a nossa dinâmica do trabalho em Angola. Eu já presenciei situações muito interessantes de um jovem que está no mercado informal e tem um fundo de maneio lá de 1 milhão, 2 milhões ou menos disso, menos do que isso, e tu lhe perguntas como que vai o negócio, ele diz que o negócio vai bem e ainda diz que ainda se quer um emprego. O emprego, que é o vínculo jurídico a alguma instituição, tanto ela do setor público ou privado. O que temos em Angola é a marginalização do setor informal. O que nós precisamos em Angola é a valorização, a real valorização do setor informal. Porque o setor informal está a competir, ou vem competindo de maneira muito, se calhar, muito diferencial em relação ao Estado. O que é que eu tenho aqui a dizer? Tenho a dizer que realmente temos muitos jovens já no desemprego, mas temos muitos jovens também no setor informal, sem a devida valorização, sem o devido acompanhamento do Estado. Vamos lá, se nós fizermos aqui um cálculo de quantos jovens estão no sistema de transporte, os táxis, e se eventualmente esses entram também na estatística dos desempregados, vão dizer, são jovens desempregados, porque não tem vínculo jurídico. Não há nenhuma lei em Angola que obriga o proprietário do táxi até a criar um vínculo jurídico com as pessoas que trabalham com o seu transporte, no sentido de que o cobrador, o taxista tenham algum vínculo contratual ou coisa parecida. Também uma situação que eu acho que eu acho, não tenho a certeza que o Estado falha é na política do trabalho. Em Angola não temos política do trabalho, política da valorização e da emancipação do próprio trabalho. E trabalho na especificidade que nós temos. Temos dificuldade ainda de olhar como DJ um profissional. Temos dificuldade de olhar como agora os nossos agentes culturais como profissionais. Temos dificuldade de dar carteira profissionais a muitas atividades laborais cá em Angola. Isso também é um dos grandes impedimentos para definirmos o que é desemprego em Angola. Depois temos a situação da pobreza. Aí sim é que tem uma situação muito séria. Quer dizer, uma coisa é pessoas desempregadas, pessoas com a habilidade de poder trabalhar, com a habilidade de poder ter um contato de trabalho e não terem acesso. E outro é quem nem sequer tem o instrumento para trabalhar e nem para comer tem. Pobreza. Então devemos dividir nessas duas esferas. Temos jovens que realmente estão na extrema pobreza, não tiveram acesso à educação, não tiveram acesso a uma formação técnico-profissional e não têm como competir no mercado do trabalho. E do outro lado tens o jovem que teve o acesso a uma formação técnico-profissional, a uma formação acadêmica e quer competir no mercado de trabalho e não tem acesso ao emprego. A política tem que ser nessa perspectiva de olhar nesses perfis, o perfil do jovem que quer competir no mercado de trabalho e o jovem em extrema pobreza, que nem sequer acesso à formação ele teve. Se quisermos contornar a questão do desemprego, devemos olhar nessa premissa. A primeira é olhar, definir os perfis de trabalho. Acho que em Angola temos essa dificuldade. Por que é que o jovem que vende aqui, se for em Luanda, no Kikolo, ou seja lá qual o supermercado, se sente marginalizado? Porque não existe uma política de valorização do setor informal. Por que é que as nossas mães zungueiras, ou as jovens zungueiras, porque existem jovens zungueiras, não são valorizadas nas suas atividades? Porque há uma marginalização dessa atividade. Aliás, boa parte delas enfim, a polícia tem tido comportamento, às vezes, um bocadinho excessivo, porque não existe uma política de valorização dessas pessoas. Então, é esse sentido que eu quero analisar, no sentido do Estado olhar ainda, olhar os perfis de tipo de trabalho que nós realizamos aqui em Angola, e depois olhar nesses dois segmentos, e olhar para a pobreza. Mas a pobreza que queremos aqui discutir em Angola é pobreza real, não é pobreza de um angolano querer ter vida do norte-americano. É mesmo pobreza real, de você, com os meios que o teu país tem, querer ter um mínimo de sustento, um mínimo de bem-estar. Sim, okay. Wilson. Bom, o Edmilson, tu que
também tens essas experiências. Como é que essa questão de posicionamento do jovem angolano no contexto africano, não é? Portanto, como é que nós podemos nos inserir ao nível da competitividade em relação a jovens, até congoleses, aqui nossos vizinhos, namibianos, enfim, para não irmos noutras latitudes? Uhum. Portanto, eu digo o seguinte: primeiro é necessário percebermos que essa temática do problema do desemprego não é um problema especificamente só da Angola, é um problema continental e mundial até certo ponto. Mas os nossos níveis são preocupantes. Exatamente. Os nossos níveis são muito preocupantes. Exatamente. E se notamos naquilo que são as dinâmicas dos países que têm até talvez as realidades talvez idênticas à nossa, vamos realmente perceber que talvez no que tange a Angola temos tido alguma dificuldade em perceber a situação que estamos, tanto a nível econômico, político, social e sanitário, e como essas crises têm sido enfrentadas tanto a nível da juventude como do Estado. Eu diria que eu tenho estado a tentar perceber o porquê que o nível de desemprego em Angola cresce cada vez mais. E quando tentamos perceber com algumas justificativas dos outros países, como, por exemplo, elevado nível de mão de obra, isso não não faz sentido no nosso país. Acho que não temos esse problema, não somos a China. No que toca à falta de qualificação, que até certo ponto foi por muito tempo a justificativa para uma justificativa que foi utilizada pelo poder político, a razão pela qual fomos buscar muita gente muitos estrangeiros para o mercado de trabalho em Angola. E eu acho que aqui duas temáticas que, ao meu ver, justificam muito o problema que temos. Primeiro é a crise econômica, política, social e sanitária. Econômica, porque claramente que quando tínhamos a oportunidade de criar planos sustentáveis, que provavelmente se investíssemos o dinheiro que tínhamos em 2010, hoje, não teríamos esses problemas que estamos a ter no que toca à juventude. No que tange a política, a crise política, eu acho que está verídico que não precisamos de ter guerra para percebermos que estamos perante uma crise política que diretamente também influencia muito naquilo que é o desenvolvimento da juventude. Portanto, desde a luta contra a corrupção, desde os próprios conflitos entre certos partidos, até mesmo o aproveitamento político de outros partidos, tendo em conta a situação que o país vive. Portanto, tudo isso acaba por ter um impacto muito negativo naquilo que é o desemprego em Angola. Depois, social, porque há aqui uma dinâmica que acaba por estar conectada com o próximo ponto que eu vou aqui citar, para além do social, que é o sanitário, porque o ano passado notamos um crescimento de desemprego muito elevado, e isso não pode se ignorar aqui devido à pandemia da Covid-19. E também falo aqui que uma das justificativas do desemprego em Angola é a vaidade. Infelizmente, nós acabamos por criar uma juventude muito vaidosa, uma juventude em que não aceita qualquer coisa. É triste, mas é a realidade. Ainda há jovens que têm as qualidades, mas infelizmente não tentam, e acho que está conectado com o que o Denilson disse do informal e formal. Dizem, eu não posso vender na rua, não posso ter um trabalho. Eles nem sequer consideram esse trabalho, consideram isso uma micha. Na língua terra tem uma micha. Exatamente. Portanto, essa vaidade que acaba por também ser algo que é resultado muito do contexto. Mas isso é imediatismo. Isso é imediatismo. Exato. Por isso mesmo é que as promessas só pioram quando temos uma juventude muito imediatista. Quando tu vens e prometes 500 mil trabalhos, automaticamente uma juventude que quer agora não vai entender que isso é algo que é um processo. Estás a ver? Portanto, muito daquilo, o problema que temos em Angola, às vezes são coisas tão simples, mas que acabamos por tomar decisões que complicam o processo todo. Portanto, e claramente que hoje, porque estamos numa fase em que estamos a ser obrigados a sair da nossa zona de conforto e perceber que não temos que esperar o Estado nos dar, só agora é que estamos a começar a perceber esse processo. É necessário também do lado do Estado perceber, já que não tem a capacidade para dar emprego aos jovens, o mínimo que podem fazer, porque o emprego é um direito de todos, o mínimo que podem fazer é abrir espaço e proporcionar recursos para que o jovem tente encontrar um emprego para ele próprio. Portanto, eu acho que criamos uma sociedade em que a referência de bom emprego é ser político. É impossível todo jovem querer ser político. Numa sociedade séria, é impossível todo jovem querer ser político. É que o país para quando o jovem é nomeado para cargo político. Isso é um problema, isso é um cancro que temos na nossa sociedade que tem que ser combatido. Mas, infelizmente, eu acho que, graças a todas essas problemáticas que o país e o mundo têm estado a enfrentar, já começamos a perceber que o camponês é tão importante quanto a pessoa que está a tomar decisão.
Portanto, estamos a viver uma nova dinâmica e claro que até falo com algum sorriso, porque graças a Deus agora começamos a sair da nossa zona de conforto e perceber que ser a maioria não é só você ter a maior voz, é também ser a principal solução para os problemas do país. O Denilson ria, Sari, e vamos entrar já para as conclusões, até porque temos pouco mais de 10 minutos para terminar esta abordagem aqui, nesta transmissão para a internet e quer para a rádio, quer por via da Platina FM e também das plataformas da Platina Line e da Kival. Estamos aqui a conversar sobre os desafios e oportunidades para jovens, tudo por conta do dia 14, que assinala só os Dia da Juventude Angolana. Diga-se também uma data muito controversa, mas creio que teremos tempo para discutir isso noutras ocasiões. Mas estamos a conversar hoje com o Sebastião Vemba, que é jornalista, o Donduro empreendedor, e o Edmilson Ângelo, que é docente. Denilson, a bola é tua agora para comentar também algum assunto e riaste quando o Edmilson falava. Mas, sim, era a questão das vaidades. Eu acho que... Mas essa vaidade está em todos os sentidos. E eu achei isso muito interessante. A maneira como ele coloca, o Edmilson coloca, que temos uma juventude excessivamente vaidosa. Temos uma juventude com expectativas defraudadas por causa do excesso de vaidade. Mas também é porque também temos um setor público que acha que para representar a mulher jovem ou o jovem, né, é indicação pelos cargos públicos. Quer dizer, a realização do jovem está na ascensão para um cargo público, não está na concretização de um projeto, em pegar uma empresa, em empreender ou tocar uma ONG, qualquer coisa. Não está nisso. E não há valorização, há pouca valorização de jovens que envergam por esse caminho. Mas o que eu queria terminar aqui, também na reta final, primeiro é olhar a questão do capital humano, jovem. Fazer um mapeamento do capital. O país tem que saber quais são as mentes brilhantes do país, essencialmente os jovens. Tem que ter isso, um plano de formação de quadros claro, transparente, né? E que realmente consiga fazer um mapeamento do capital humano. Quando estou a dizer o capital humano, não é o capital humano somente escolarizado, o capital humano também tácito, ou o capital humano informal, o jovem que tem domínio, por exemplo, da agricultura lá no município de Balanguimbo, todos esses têm que estar no mapeamento. O país tem que saber quem está disposto a trabalhar, para efetivamente saber quem está desempregado. Há muitos jovens que dizem que querem emprego, são esses que estão aí a rodar de emprego em emprego, que não tem comprometimento, não tem vontade de querer trabalhar, querem emprego, mas não quer trabalhar. Então é essa questão que o Estado tem que olhar e envolver essencialmente as instituições de ensino, a investigação. Tem que se fazer estudo sociométrico da realidade juvenil de Angola. Um outro elemento também que eu acho também muito interessante aqui é a questão do posicionamento do jovem. O jovem não pode ser promíscuo. Há uma tamanha promiscuidade do jovem. Qualquer opinião, qualquer discurso, qualquer retórica, qualquer rosto bonito da asta pública, o jovem está a seguir, não pode. O jovem tem que ter convicção própria. O jovem não pode seguir, querer hoje tem uma convicção e amanhã tem outra. E uma outra situação também que é a falta de solidariedade entre os jovens. Eu não consigo olhar no Wilson e dizer que o Wilson é a minha maior referência. Temos dificuldade de nos referenciar entre jovens. E olhar do jovem como modelo do outro jovem. Somos uma camada, desculpa, permita o termo, de invejosos. Invejamos o sucesso alheio entre jovens, que é pior. Eu uma vez já disse numa entrevista, os mais velhos só estão a assistir-nos a nos gladiar, porque os jovens não são solidários uns com os outros. Quer dizer, então temos essa dificuldade. E quando eu estou a dizer de modelo significa do teu bairro. Eventualmente tem o vizinho que conseguiu, pelos estudos, se ingrar na vida, é ele que tens que ir para lá falar com ele. O vizinho que deu-se bem no negócio, vai lá falar com ele, vais aprender sobre o negócio. O vizinho que deu-se bem na área técnico-profissional, é com ele que tens de falar. O jovem tem que ter essa premissa de olhar os modelos, mas só os modelos próximos, aqueles que estão bem ao lado de si. Para terminar, eu queria agradecer, assim, a participação desse painel que é rico, e acho que deu para aprender muito. Ainda não sei daí. Vamos ainda não? Também as conclusões do Sebastião Vemba
e depois do Edmilson, depois fizemos, digamos, eu faço aqui um fecho geral. Tá bem. Então, exatamente isso. Esta premissa que eu acho que nós hoje precisamos é o posicionamento ideológico também. E uma questão que, Wilson, permita-me só, uma questão que é muito importante, aceitar a identidade ideológica dos outros. Eu, se quiser ser do partido X, por favor, tu não precisas me esticar por isso. Tu precisamos exercer a liberdade juvenil entre nós jovens. Há um movimento de que uns só têm que pertencer de um grupo e outros só têm que pertencer de outro. E não podemos coabitar ideologicamente. Temos dificuldade de aceitar as nossas ideologias. Eu não posso dizer que sou do MPLA porque num meio em que tem pessoas que são revu, vão me matar. Enfim, temos dificuldade de aceitar isso. Então, temos que ter essa coabitação. Sim, essa coabitação sadia. Eu acho que isso faz isso à sociedade. Se aceitarmos as nossas religiões, cada um convive tranquilamente com as suas religiões, por que não aceitamos os partidos políticos ou qualquer com convicção ideológica? É isso que nós achamos também que é um desafio. Sim. Ou alguém que não tenha. Ou alguém que não tenha. Que ele não quer ter. Exatamente. Exatamente. Bem, eu acho que o Denilson tocou em vários aspectos e alguns. Já não temos mais tempo, Vemba. Exato. Minutos finais. Pois, então tinhas de fazer uma divisão mais equitativa do tempo. Assim. Mas tem que sair tempo, vai lá. Exato. Mas, se calhar, é só lembrar que, de facto, o principal desafio que nós temos é a capacitação dos recursos humanos. Eu acho que de tudo que falamos aqui, e porque jovens são pessoas e pessoas são recursos humanos, no final, aquilo que vai fazer a diferença é a preparação deste do capital humano. O que eu estava a falar? Falava em recursos humanos, às vezes dizer o capital humano, né? Mas vamos. Exatamente, é capital humano, exatamente, é capital humano. E então temos de redefinir políticas e ajustá-las àquilo que é a nossa real necessidade. Eu fico por aqui, então. Bom, o Edmilson também, a tua última questão, o Denilson falava aqui da questão da inveja. Eu acho interessante da solidariedade entre os jovens. Não, sem sombra de dúvidas, por isso é que eu acredito que temáticas como empreendedorismo, voluntariado devem ser introduzidas no núcleo acadêmico da juventude e acho que é uma maravilha porque a juventude foi capaz de diminuir a distância entre quem governa e quem é governado da nossa maneira e acho que é benéfico começarmos a utilizar essa oportunidade para percebermos que agora mais que nunca chegou o nosso tempo, chegou a nossa hora de mostrar e fazer sentir o nosso nome no bom sentido. Portanto, já não há mais volta a dar, nós hoje somos a principal voz, provavelmente as nossas preocupações estarão na agenda como a preocupação número 1 para os partidos políticos no próximo ano, mas é necessário conseguirmos fazer uma filtragem daquilo que são os recursos que nós temos, porque esses recursos podem ter muito benefício para nós, mas também podem causar muitos problemas, e talvez começamos a procurar uma identidade, porque eu acho que nós como jovens ainda não temos essa identidade. Acho que não é algo que possamos estar numa mesa e falar, olha, eu sou jovem porque tenho essa identidade, portanto, e é por isso que há uma necessidade de talvez até voltarmos e fazer e tentar honrar aquilo que foram nossos antepassados, que é para percebermos que para onde nós queremos ir, porque a verdade é uma, Wilson. Provavelmente nós estamos a construir uma Angola que nós jovens não vamos beneficiar. Até que ponto nós, como jovens, estamos dispostos a criar uma Angola que nós não vamos ter benefício? Essa é a pergunta que eu faço sempre. Então, por isso é que temos que ter paciência, compromisso, pensar na ação e criar uma dinâmica do tá falar, tá fazer, porque só assim é que a Angola terá um rumo próspero. Portanto, essa dinâmica do tá falar, tá fazer é impressionante. Portanto, esses são os últimos pontos. Eu sei que a organização concedeu-nos mais 6 minutos, mas naturalmente a conversa até é boa. Foi também agradável para mim estar aqui a moderar este painel que está a ser emitido pela Platina FM e também pelas plataformas digitais, quer do Facebook, do YouTube da Platina e da Kivale. Eu creio que qualquer um de vocês tem uma história muito própria, muito angolana,
muito, que representa, digamos, essa juventude que vence a cada dia que passa, mas que naturalmente influencia junto das vossas áreas, né? Portanto, o Denilson que vive no banco, que é empreendedor, naturalmente que se dedica à formação, o Vemba que fica, digamos, na área da comunicação, quer o Edmilson enquanto professor e também empreendedor. Enfim, isso representa efetivamente cada um de vocês, o que vocês podem fazer. Então, obrigado. Muito obrigado. Eu acho que aqui vale que a Platina e também os seus parceiros da OnTime vão querer nos próximos debates aqui do Ressonância, aqui esse debate sobre a juventude, os desafios e oportunidades para a juventude. Bom, este é um dia especial para nós. Eu acho que dou um minuto para cada um de vocês muito rapidamente para dedicar e dar umas palavras aos jovens angolanos, não só os estão a acompanhar por essas plataformas, mas também aqueles que não podem acompanhar agora, mas que têm a oportunidade de ouvir as vossas palavras. Começo com o Denilson, uma palavra no minuto aí para os jovens que estão acompanhando este dia, dedicado aos jovens. Wilson, a palavra de ordem para os jovens nos dias de hoje, quando se quer um país com perspectiva e com visão de desenvolvimento, é resiliência. Quer dizer, estamos numa situação difícil, que há muito desemprego, há muitas expectativas defraudadas, os jovens não conseguem atingir os seus objetivos. É ser resiliente. Ser resiliente é o quê? É, mesmo em época de dificuldades, porém, não perder a esperança, não perder o ímpeto da luta. Ser resiliente, ter a capacidade de persistir e lutarem pelos vossos sonhos. É possível, sim, em Angola, nos contextos, nos problemas que temos, como qualquer país tem, ser um jovem realizado na formação acadêmica, realizado na perspectiva profissional. É possível, sim. E mais do que nunca, é possível nós nos posicionarmos diante do poder político e dizer o que é que realmente nós queremos e qual é a nossa visão de país e de mundo. Um outro elemento muito importante também para os jovens, essencialmente para os jovens religiosos, é olharem para os jovens não religiosos no sentido de poderem chamá-los para um bom posicionamento ético e moral. Temos muitos jovens a se perder nas drogas, no consumo de álcool, na prostituição. E acho que isso podemos resolver entre jovens. Os jovens que tenham a plataforma religiosa, usem a plataforma religiosa para tirar os jovens em conflito com essas situações muito pontuais. Os jovens que têm associações, que possam também ajudar os jovens que têm essa dificuldade. Obrigado, e um feliz dia dos jovens para todos os jovens. Dia 14 dos jovens. Né? Sebastião, um apelo aos jovens, um apelo final. Que continuemos a ser criativos, é necessário muita criatividade e que sejamos frontais, que sejamos, assim, sobre as dúvidas, respeitosos, porque, na verdade, as nossas origens vão definir ou definem muito daquilo que nós somos e têm muito para nos oferecer em termos de bases para nós podermos viajar. É necessário aqui viajar do ponto de vista de conquistarmos os nossos sonhos e se nós viajarmos para as nossas bases, conseguiremos ter sustento para aquilo que desejamos para nós e para o país. Então, feliz Dia dos Jovens, obrigado por esse convite. Dia obrigado, da juventude, não é? Da juventude. Obrigado, Sebastião Vemba. Edmilson. Portanto, Wilson, do meu lado, acho que a palavra que deixo para todos os jovens é dinâmica. Dinâmica porque eu acho que finalmente começamos a perceber que somos capazes de conseguir criar soluções locais para problemas globais, somos capazes de conseguir fazer com que o país avance da nossa maneira, e acho que é necessário também, nesse mundo em que vivemos, não nos deixarmos levar por aquilo que são as influências, isso porque há muitos países que para nós jovens são referências, mas esses mesmos países não querem união, querem a nossa divisão, e provavelmente nesse exato momento que estamos a ter um espaço digital em que estamos a dialogar há soluções para o nosso país, há pessoas que comandam esses espaços que nesse exato momento estão preocupados porque não gostam de ver a juventude africana se unir e a discutir as verdadeiras soluções dos seus problemas. Portanto, eu acho que, acima de tudo, chegou o momento de realmente
começamos a pensar na ação e temos um sentimento de patriotismo, um sentimento de solidariedade, voltamos naquilo que são as nossas essências e utilizamos esses novos aprendizados para fazer com que as coisas andem para frente, não ficamos mais nessa dinâmica, problemas que não nos dizem respeito, e começamos a realmente ser soluções para problemas, seja do lixo, vamos nos fechar e encontrar soluções e não apenas tirar o telefone, tirar uma foto e publicar. Portanto, o que eu realmente espero é que o jovem passe agora a ter mais responsabilidade. Obrigado, então, aos três. Denilson Duro, empreendedor, e fala-nos a partir do Lubango, né? Conversou connosco a partir do Lubango. E hoje, essas são as tecnologias que permitem isso, naturalmente. Denilson Agnel, também obrigado por estar aí. Sebastião Vemba, muito obrigado neste debate sobre os desafios e oportunidades para jovens, no dia 14, como hoje. Deixo agradecer também aqui a Platina Line, a Rádio Platina, a On Time. Bom, eu fico aqui, meu nome é Wilson dos Santos. Até a próxima. Né? Até a próxima.